Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence, vamos lá, né? Tema do sexto ano, continuando o tema chamado de valor desconhecido, né? O que nós vimos então em contos passados? Nós encontramos valores desconhecidos de diversas formas, né? Na aula passada você aprendeu encontrando através de padrões. E na aula retrasada, nós encontramos os chamados desconhecidos através de tentativas, né? No encontro de hoje, nós vamos fazer um pouco de aula mais técnica. Como assim uma aula mais técnica? Nós iremos trabalhar, gente, isso aqui, ó, uma representação de uma expressão algébrica. De uma forma geral, nós iremos trabalhar com linguagens matemáticas, né? Nós vamos então escrever então várias expressões em função de uma certa letra, que eu vou chamar, por exemplo, de variável, né? E a partir daí você consegue sempre representar uma expressão algébrica a partir do quê? De uma chamada linguagem matemática, né? Então o que nós vimos nos encontros anteriores? Nós vimos, por exemplo, textos, frases, né? Problemas, como por exemplo esse caso aqui, ó. Imagina só a seguinte situação aqui na tela. Ele está falando o seguinte: um número mais o seu dobro resulta, por exemplo, em 9. Um número mais o seu dobro, ele resulta, por exemplo, em 9. Então, qual a ideia, por exemplo, nesse caso aqui? Vamos tentar representar, gente, esse problema que eu coloquei para vocês na tela num formato de linguagem matemática. Mas antes disso, o que nós vimos nas aulas anteriores? Nós podemos, então, por exemplo, representar isso aqui num formato de números, de quadradinhos, de, por exemplo, risquinhos. Veja, ele falou o seguinte: o que você faria se não tivesse assistido a aula de hoje? Um número, né? Mais, por exemplo, o dobro deste número, que, por exemplo, é desconhecido para nós, né? E com isso aqui, ó, vai ser equivalente a uma resposta de 9, ó, resulta ao valor de 9. Então, com essa estrutura aqui, ó, você poderia, por tentativa, encontrar qual é esse número. Só que para nossa aula de hoje, eu não quero encontrar mais quem é esse número. Eu quero transformar, gente, essa frase, essa estrutura, numa chamada linguagem matemática. Notem, nas aulas anteriores, teve um caso que o Laurence fez, por exemplo, em forma, por exemplo, de dois tracinhos. Teve um outro caso, um outro exercício que eu me recordo, que ao invés de colocar o tracinho, fiz assim, ó, um quadradinho mais duas vezes esse quadradinho, que é o número, que vai, por exemplo, resultar em 9. É o mesmo problema, só que, digamos que, escrito diferente. Só que hoje eu vou fazer o seguinte: não vou mais colocar, por exemplo, quadrado e nem traço. Vou fazer o seguinte: eu vou então chamar esses desconhecidos aqui, ó, que ora é quadrado, ora é traço, por exemplo, de variável, tá? Variável. Essa variável aqui, ó, ela vai ser, por exemplo, uma letra. Então agora, a partir de hoje, quando você for fazer um problema, não coloque mais, por exemplo, os traços e quadrados. Coloque em forma de uma variável, tá? Quando você fala em variável, é, por exemplo, letra, né? E geralmente nós matemáticos, nós temos muito costume de usar uma letra muito específica. Claro, não é obrigatório você sempre usar essa letra, mas essa variável, ela é sempre a letra X, né? A letra X. Então agora, escrevendo esse mesmo problema de um número mais o dobro desse número equivale a um valor de 9, agora faremos essa escrita no formato de variável x, né? No formato de letras. Então, por exemplo, se esse número é o x, a escrita vai ser assim, ó, um número. Esse número é a variável x, como se fosse o x o quadrado, como se fosse o x o traço, né? Agora, mais o dobro desse número, que é o valor então de 2x, antes era 2 quadrado, antes era 2 traços. Isso aqui resulta, por exemplo, num valor de 9. Então notem que na nossa aula de hoje, o nosso trabalho vai ser isso aqui, ó: escrever aquelas frases, aqueles textos em linguagem matemática, né? Vamos ser um pouco mais técnico, escrever em função de uma variável. Agora, Laurence, eu posso escrever essa variável como se fosse uma outra letra? Claro, da mesma forma, por exemplo, que alguns optam em colocar, por exemplo, traço, outros, por exemplo, quadradinho, eu prefiro colocar o x. Mas se, por exemplo, eu quisesse colocar com uma outra variável, ok, o importante é você entender a essência da questão. Então, se essa variável fosse, por exemplo, y, seria, por exemplo, assim, ó,
y mais o valor então de 2y equivalente ao valor de 9. Quiser, por exemplo, colocar com A, com B, com C, com a inicial da letra do seu nome, você fica à vontade. O importante é, verifiquem que essas duas situações matemáticas, elas expressam o mesmo texto. Ó, um número mais o seu dobro, e nós temos, por exemplo, um resultado equivalente ao valor do 9. Né? Então, nosso trabalho é escrever agora tudo em função de uma linguagem matemática. Vamos mais além? Então, na nossa próxima atividade, que eu estou propondo para vocês, está então lá no seu livro, página 95, que fala o seguinte, ó, reescreva cada frase a seguir utilizando, olha só, a chamada linguagem matemática, né? Então, quando você fala em linguagem matemática, lembre-se, escrevam em função de uma variável, né? Essa variável é uma letra. E essa letra, para a gente criar um padrão, para a gente, por exemplo, resolver e ter algo bem comum com o do professor, eu vou usar sempre essa letra X, tá? Então, usar sempre a variável como uma letra. E essa letra vai ser, por exemplo, a letra X. Vamos lá? Então, no seu livro agora, para quem está sem livro, a atividade está, por exemplo, aqui, ó, colocando em prática o que nós vimos agora no resumo do início de aula. Escrevendo então ali, ó, um número acrescido de 5. Um número acrescido de 5. Então, a primeira atividade 1, letra A, ele fala o seguinte para nós. Então, um número acrescido de 5. Bom, esse número é aquela variável, né? Então, sempre que ele falar um número, lembre-se, esse número é o x, esse número é aquele quadrado, esse número é aquele traço. Então, você faz assim, ó, um número é a variável x. Acrescido é a operação de soma, né? Um mais. Então, o número x acrescido de 5, ou seja, x mais o valor do 5. Então, notem que quando você olha para cá e olha para o texto, você consegue fazer essa relação e verificar, Laurence, é a mesma coisa? Então, x mais 5 é como se fosse um número acrescido do valor de 5. Beleza? Maravilha. Vamos para o item B. Ó, no item B, nós temos, por exemplo, agora uma outra frase, né? Ele fala assim, ó, o dobro de um número menos 30. O dobro de um número menos o 30, tá? Então fica atento, pessoal, algumas frases que aparecem, por exemplo, assim, ó, dobro é multiplicado por 2. É um número multiplicado por 2, né? Triplo, né, multiplicado por 3, o quádruplo, né, quíntuplo, sextuplo. Então são valores todos eles multiplicados por 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? E não confundir, pessoal, por exemplo, com quando você fala dobro multiplicado por 2, legal? Quando você fala, por exemplo, a metade. A metade é dividido por 2, né? Quando você fala, ao invés de triplo, você fala a terça parte. A terça parte é dividido por 3, né? Então, triplo multiplicado por 3. A terça parte é dividido por 3. O quádruplo é multiplicado por 4. A quarta parte é dividido por 4, né? Então, quando você faz as linguagens matemáticas, cuidado para quando você for fazer a montagem, não construir ou confundir a multiplicação pela divisão ou divisão pela multiplicação. Caso você faça isso, você está escrevendo a tua linguagem matemática de forma equivocada. Fique atento a isso, né? Então, vamos para a letra B aqui da nossa tela. O dobro de um número menos 30. Então, veja, quando você fala nesse número é sempre o x, é sempre o quadrado, é sempre, né, aquele tracinho. Então vejamos, o dobro de um número você expressa da seguinte forma matemática, 2x. 2x, olha, é o dobro de um número, né? Depois, menos o valor de 30. Menos é uma conta de subtração. Então você coloca assim, ó, menos o valor de 30. Então você pode agora olhar para a tela e olhar para o quadro. Notem que é a mesma escrita, é o mesmo pensamento matemático, né? O dobro de um número menos 30. Olha, ó, a frase, o dobro de um número menos o valor de 30. Então com essa técnica você começa a falar um pouco mais de matemática, né? Matemática, conceitos matemáticos. Aqui já aparecem algumas, né, expressões algébricas. Beleza? Vamos para a letra C. Olha, na letra C ele fala assim, ó, um número mais 3 é igual a 9. Um número mais 3 é igual a 9. Então agora vamos pensar, um número, não esqueçam que sempre vai ser essa variável, né, esse número sempre estou chamando de x, tá ok? Então vamos lá, um número mais 3, então um número é a variável x, quando você fala mais 3, operação
operação de soma, mais 3. E ele fala em resultar. Resultar ou é igual ao valor então de 9. Igual você coloca o igual, né? Então fica x mais 3, ele vai ser equivalente ao número 9. Né? X mais 3 equivalente ao valor do 9. Gente, aqui nesse caso, você pode encontrar quem é esse número, né? Porque veja que aqui você tem, na verdade, uma situação para você encontrar quem é esse número. Quem que é o número que somado mais 3 dá 9? Você pode, por tentativa, encontrar. Ah, professor, é o valor de 6. Beleza, não vê o caso para o encontro de hoje. O nosso caso é o quê? Escrever as formas algébricas numa chamada linguagem matemática, né? Então, notem que agora nós temos diversas frases. Agora que você ficou craque com o Lawrence, nós vamos fazer juntos, tá? Cada etapa, cada escrita dessa questão, tá? Então, novamente, vamos para exercício número 1. Para a gente não confundir, eu vou colocar então aqui, ó, essas frases agora em linguagem matemática. Atividades propostas pelo livro na página 96. Vem para a tela. A pergunta é a seguinte: reescreva as sentenças a seguir em linguagem matemática, usando x para indicar o número desconhecido. Então veja, ele pede para nós encontrarmos então uma linguagem matemática em função de quem? Aquela variável x, que você fez com o Lawrence recentemente, há alguns segundos atrás, né? Então vejamos ali, ó. Letra A, ele fala sobre um número subtraído de 9. Então, um número subtraído de 9, olha, ó, exercício número 1, letra A. Então, vamos pensar junto ali. Um número subtraído de 9. Então, esse número é o valor, então, de x, subtraído conta de menos, aqui, ó, x menos o valor de 9, né? Um número menos o 9. Letra B, a metade de um número menos 13. Então agora fiquem atentos, gente, essa questão de dobro, de metade. Então um número é o x. Quando você fala a metade do número, é o x dividido por 2, né? É o x dividido por 2. Ou melhor, você pode escrever assim, ó, x sobre 2. A metade de um número é o x sobre 2, né? Bom, de um número, menos 13. Então, menos o 13 é uma subtração, conta de menos, x sobre 2 menos o 13. Letra C, o triplo de um número mais 12 é igual a 142, né? Então, na letra C, vamos lá, estamos ficando craque, agora fica um pouco mais fácil, mais automatizado, né? Então, vejamos, o triplo de um número mais 12, triplo de um número, 3x mais o 12, aí você coloca uma operação de soma, 3x mais 12, ele é igual a 142, tá aqui, ó, ele é igual ao valor então de 142, né? C, letra D, o quíntuplo de um número somado com 10 é igual a 100. Quíntuplo, gente, vamos pensar lá, quíntuplo é multiplicado por 5 ou dividido por 5? Vou te falar duas situações, quíntuplo e quinta parte. Ó, quíntuplo, quinta parte, quíntuplo multiplicado por 5, quinta parte dividido por 5, né? Então você vai ter aqui, ó, o quíntuplo de um número, então nós temos na letra D, quíntuplo é o 5x, né? 5x. O quíntuplo de um número é somado com 10, ó, mais o valor então de 10 vai ser igual. Nesse caso, ele vai ser igual a quem? Ele é igual ao valor de 100, né? Então, equivalente igual é o valor então de 100. Leitura, quíntuplo de um número mais 10, ele é igual a 100, né? Essa é a frase da letra D, que está ficando muito mais simples de a gente observar e escrever em linguagem matemática, né? Quando algum aluno que, por exemplo, não tem um conhecimento muito matemático, quando ele olha para cá, nossa, meu Deus do céu, o que são o x e x sobre 2? Não, tá aqui, ó, são frases, né? Letra E, um número elevado ao cubo é igual a 27, né? Então, letra E, um número, esse número é a variável x. Agora fiquem atentos a essa palavra elevado. Elevado você lembra do quê? De potência, né? Elevado ao quadrado é elevado a 2. Elevado ao cubo é elevado a 3, né? Elevado à quarta potência você coloca um 4 lá em cima. Elevado à quinta potência você coloca 5 e assim por diante. Então veja que eu vou escrever assim, ó. Um número elevado ao cubo, né? Então aqui, ó, um número elevado ao cubo, ele é igual a 27. Então, um número elevado ao cubo, ele é igual ao valor, então, de, aqui, ó, 27.
essa é escrita para a gente observar, né? O número elevado ao cubo é igual ao valor de 27, né? Essa é a letra D que está lá na tela. Letra E, desculpa, letra E. E na segunda atividade, que é uma continuação, só que a diferença agora da segunda atividade, ele pede o seguinte para nós, está na tela para você observar, né? Então represente simbolicamente as frases a seguir, usando agora o Y, que indica, por exemplo, a idade de Maria. Então veja, nessa atividade 2, o que acontece? Nós temos, por exemplo, uma variável, só coloca a variável que é a idade da Maria em função do Y, tá? Então não coloque mais X, coloque o Y. Qual é a diferença? Nenhuma, é só a letra que você vai colocar diferente, tá? Então na letra A ele fala o seguinte, a idade do seu pai, ele tem o triplo da idade de Maria. Então, a idade do pai tem o triplo da idade de Maria. Então, para você escrever esse triplo da idade de Maria, você coloca assim, ó, a idade do pai é um 3Y, né? Triplo da idade. Essa idade é o Y, então 3Y, tá certo? Lá na tela, continuando para a gente escrever mais linguagens matemáticas, a idade do irmão da Maria. Ele é 4 anos mais jovem que Maria. Bom, a idade do irmão dela, ele é 4 anos mais jovem. 4 anos mais jovem, então faz o seguinte, ó, na letra B, para você falar então da idade do irmão, se ele é 4 anos mais jovem, basta você pegar a idade da Maria e subtrair 4. Né? Então, para encontrar a idade do irmão, é a idade da Maria menos o 4. Afinal, é 4 anos mais jovem, ou seja, tem 4 anos a menos que, por exemplo, esse Y, que, por exemplo, a idade da Maria. E a letra C, para a gente finalizar, a idade do seu primo, ele é 4 anos mais velho do que Maria. Então, para você encontrar a idade do primo, você pega a idade da Maria e acrescenta 4. Se ele é 4 anos mais velho, ele tem 4 anos a mais, ou seja, Y mais o valor de 4. Linguagens feitas, linguagens escritas. Se você hoje não olhar mais para a tela e olhar só para esse quadro aqui, ó, você vai entender cada expressãozinha, cada frase. Afinal, você acabou de interpretar com Laurence essas chamadas linguagens matemáticas, tá ok? Atividades na tela para vocês, tá ali, ó. Página 98 do seu livro, atividade número 1 que está na tela para você observar, né? Então, página 98, atividade número 1 está na tela para vocês complementarem o nosso conteúdo, tá ok? Grande abraço do professor Laurence e a gente conversa no próximo encontro. Até lá, tchau, gente!